caríssimos, é com imenso prazer que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho. O título dessa fala é A Literatura Infantil de Érico Veríssimo, ou, eu botei ali entre colchetes, Érico para os Pequenos. E, na verdade, a minha fala, eu não sou especialista em literatura, adoraria ser. Então, ela não vai ser propriamente sobre as questões literárias do texto do Érico para crianças. Vai ser uma fala sobre aquilo que eu me sinto à vontade para falar, que é sobre a questão visual. Então, muito do que eu vou trazer está articulado a esse livro, né? Que a Elvia apresentou com tantos adjetivos. Muito obrigada, Elvia. O que é isso aqui? Livraria do Globo. A Livraria do Globo foi, durante alguns anos, a segunda maior editora do Brasil. Isso entre os anos 30, 40, 50. Foi a segunda maior editora do Brasil. Surgiu em Porto Alegre em 1883. E a partir dos anos 40, eles têm a marca Editora Globo, porque eles assinavam as edições como Edição da Livraria do Globo. E lá pelas tantas, eles acabam segmentando toda a parte da estruturação da empresa mesmo. Então existia a Livraria do Globo, continuava existindo, e existia a Editora Globo. E essa editora foi a editora que traduziu para a língua portuguesa alguns dos grandes nomes da literatura ocidental, como, por exemplo, Thomas Mann, James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, a edição da Em Busca do Tempo Perdido, e a monumental edição, por exemplo, da Comédia Humana do Balzac. Foi um projeto maravilhoso que foi capitaneado pelo Paulo Ronay. Então, essa livraria e editora, nos anos 80, a marca Editora Globo foi vendida para Roberto Marinho. Roberto Marinho tinha a TV Globo, Rádio Globo, jornal, etc. E ele sempre quis a marca Editora Globo. Então ele entrou numa negociação com a família Bertazzo, que era a família que administrava a livraria Editora do Globo. E eles então, como a empresa já não estava num momento muito interessante, então os herdeiros venderam a marca Editora Globo. E até então, todos os livros editados no Rio de Janeiro pelo Roberto Marinho, que tinham o selo Rio Gráfica Editora, passaram a ter o selo Editora Globo. E eles ganharam, né, nessa negociação, todos os títulos emblemáticos que a Globo de Porto Alegre tinha lançado, vieram então para a Globo aqui do Rio de Janeiro. Então a relação é esta, né? Então, dito isto, o que eu vou apresentar é muito associado então a esse livro, que tem como escopo a seção de desenho da antiga Livraria do Globo. A Livraria do Globo, ela teve uma seção de desenho que a gente chamaria hoje de uma seção de design gráfico, ilustração e design gráfico. Quando a gente pensa então nos títulos infantis e infanto-juvenis do Érico, aqui eu fiz uma compilação dos títulos. Então, o Érico, ele teve uma produção bem significativa de livros voltados às crianças. Então, em 35, A Vida de Joana d'Arc. Em 36, além dos outros títulos que ele lançou em 36, As Aventuras do Avião Vermelho, Os Três Porquinhos Pobres, Rosa Maria no Castelo Encantado, Meu ABC, todos pelo selo Biblioteca de Nanquinote, que é uma série emblemática da Livraria do Globo. Em 37, As Aventuras de Tibiquera. 38, Urso com Música na Barriga, também da Biblioteca de Nanquinote. Em 39, A Vida do Elefante Basílio, outra vez Os Três Porquinhos. Aventuras no Mundo da Higiene, Viagem à Aurora do Mundo. E, finalmente, em 56, que é uma espécie de compilação de alguns textos do Érico voltados às crianças, Gente e Bichos. Então, essa é a produção voltada às crianças do Érico. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão que às vezes a gente não se dá conta, mas que o Roger Chartier, em vários dos seus textos sobre a questão do livro, ele nos lembra do seguinte: o que é um livro, né? Um livro não é um texto, texto é uma coisa, livro é outra coisa. Então, a cara que tu dás ao livro, tu precisas entender para que público é aquele livro, como é que aquele público vai manusear aquele livro. Então, o formato, a escolha do formato, a escolha do papel, a escolha, vai ter ou não ilustração. Tudo isso, esses aspectos editoriais, é importante que a gente pense nisso. E eu quero convidá-los a pensar sobre isso hoje. Então, aqui está a capinha da primeira edição das Aventuras de Tibiquera, sobre o qual nós voltaremos a falar mais adiante. Então, observemos aqui as outras capas. Aqui está numa outra coleção da mesma Editora Globo. Então, uma edição posterior, já que observem que a capa então muda
E essa mudança de capa também já nos dá uma outra sinalização de, tipo assim, o público, sei lá, talvez eles estivessem querendo chamar a atenção de um outro público. A terceira capa que está aqui, que é uma capa desenhada pela Clara Pechansky, que é uma artista sul-riograndense bem importante, que foi também ilustradora da Livraria do Globo, quando ela iniciou sua trajetória. Também, ó, a capa aqui já é outra coisa. É um menino. Observem que é um índiozinho. Não é aquela imagem que a gente vai ter da figura, do personagem Tibiquera. É uma outra interpretação dela. Aqui a gente tem uma outra edição da mesma Editora Globo. Observem que mudou completamente. Aqui uma outra, totalmente distinta, né? Aqui já é a Globo, aqui sediada no Rio de Janeiro, né? É uma outra, né? É outra. E aqui uma versão mais contemporânea da Companhia das Letras, com ilustração do Rodrigo Rosa, que é um grande ilustrador gaúcho também, um cara incrível, um trabalho maravilhoso. Mas também já é outra coisa. Então, só as capas, elas nos dão assim uma chave para a gente pensar nessa relação que as editoras vão estabelecer com os seus leitores, porque o texto continua o mesmo, mas a edição, com ilustrações ou não, etc., isso tudo encaminha o livro para determinados públicos. Quando a gente pensa, então, de novo, nos livros infantis e infanto-juvenis, pensemos na coleção Biblioteca de Nanquinote, na edição recente da Companhia das Letras. Todos eles ilustrados pela Eva Furnari, que é uma grande ilustradora, né? Estão aqui essas edições, quer dizer, o público hoje infantil, as crianças que forem ler esses livros do Érico vão ler provavelmente nesta edição. Eu deveria ter lido, pela minha faixa etária, digamos assim, nesta edição. Nessa daqui, né? Eu deveria ter lido, mas não foi nessa edição que eu li. Isso aqui é uma edição maravilhosa, também da Globo Porto Alegre, com ilustrações da Vera Mucilo, que é uma grande ilustradora também, e é uma edição belíssima. Aqui eu li a outra, já vou mostrar. E aí a gente tem aqui Gente e Bichos, que já é, então, essa edição dos anos 50, com ilustrações de um artista português que morou no Brasil, faleceu em Belém, que foi o José Borges Correia, conhecido como Zeco, que também já é uma outra batida. Bom, quando a gente pensa nos autores que se dedicaram a pensar a obra para crianças do Érico, esse é um livro fundador, que é o livro da Ana Maria Filipowski e da Regina Zilberman, que é voltado para pensar, quer dizer, qual é a estrutura de texto do Érico para crianças. Então, o livro de 1978, Érico Veríssimo e a literatura infantil. E aí, se a gente fizer uma pesquisa rápida, assim, para pegar assim, os autores que trabalharam esse tema, eu corro risco e provavelmente, né, me passaram textos aqui, mas eu fiz uma pesquisa rápida, então o que nós temos? Em 78, a dissertação de mestrado da Maria de Norá, né, grande Maria de Norá, a literatura infantil de Érico Veríssimo, em 78. Depois, em 2007, a gente tem um trabalho defendido na PUC do Rio Grande do Sul, pela Sandra Rodrigues, a literatura infantil na Revista do Globo. A que leitor se destina? Isso porque a Revista do Globo, sob a gerência do Érico, teve um espaço bem importante para a questão das crianças. E em 2007, um outro trabalho defendido na PUC também, dissertação, Ana Lúcia Zunho, Usos da Literatura Infantil no Estado Novo, o caso de As Aventuras de Tibiquera. Então, são 3 trabalhos grandes de fôlego sobre este tema. Quando a gente olha os artigos acadêmicos, aumenta um pouquinho o nosso espectro. Então, a gente tem desde um texto aqui da Maria da Glória Bordini, lá de 83, né, passando Vera Teixeira de Aguiar, um texto de 86, o caráter pedagógico e a perenidade da literatura do Érico, Graça Paulino, também, sobre a vida de Joana d'Arc, em 96, depois, em 2003, um texto da Ângela de Castro Gomes, sobre as aventuras de Tibiquera, e aí vão, ó, alguns dos artigos sobre este tema, né? Ainda aqui, até 2017. Produção literária de Érico Veríssimo para crianças e jovens na década de 30, um artigo da Michele Carvalho, que é uma pesquisadora da área da história da educação. Então, para a gente observar os olhares, nós temos olhares de pessoas da literatura, de pessoas da educação, de pessoas da história da arte, como é o meu caso. E o meu olhar, eu só posso falar
né, do meu lugar mesmo de historiadora da arte. Então, Érico. Quando nós pensamos em Érico, né, nós temos algumas expressões-chave que nos vêm à mente. Assim, né? Primeiro, aquela ideia de um escritor que teve um grande sucesso junto ao público, um grande contador de histórias, como ele mesmo dizia que era. Depois, um nome importantíssimo do romance urbano na geração de 30. Ao mesmo tempo, o escritor do grande romance de formação do Rio Grande do Sul, O Tempo e o Vento. A questão de que ele traz frequentemente nos seus textos, né, o narrador como uma testemunha da história. Esse é um fato assim, emblemático na literatura do Érico. Profissional moderno de seu tempo, no sentido de que ele, até pela experiência na Livraria do Globo, uma experiência de editor que ele foi, trabalhando com o Henrique Bertazzo, então ele era uma pessoa que conhecia o que as pessoas liam, o que elas buscavam. Esse é um fator fundamental, né? Então o Érico estava antenado para essas questões. Depois, muita gente esquece, ele foi tradutor, né? E foi uma figura que, num momento em que estava todo mundo ainda muito fortemente ligado à questão da literatura francesa, ele foi um cara que introduziu os autores, né, anglo-saxões. Foi um cara que traduziu muitos autores, né, de língua inglesa. Conselheiro editorial, a figura dele como conselheiro editorial do Henrique Bertazzo. Eu coloco aqui entre aspas, porque era a expressão que eles usavam, né? E muitas vezes, então, por último, ali aparece autor de livros infanto-juvenis. Muito bem. Sem querer, assim, não vou dedicar muito tempo a isso, mas é fundamental para mim, então, situar o início dessa produção dele na Livraria do Globo. Está aqui o edifício da Livraria do Globo, na Rua dos Andradas, em Porto Alegre. A imagem da esquerda é a frente, a imagem da direita, os fundos, era a entrada dos funcionários. É um edifício pomposo que ganhou essa conotação na década de 20, no final dos anos 20. E essa livraria, ela foi o epicentro da cultura no Rio Grande do Sul durante muito tempo, em Porto Alegre, sobretudo, né? Então, nasce em 1883 com este lema Urbi et Orbi, que na verdade é o título de uma missa, né, que o Papa celebra, né, a cidade é o mundo. Eles tinham essas ambições, né, de ser uma editora que falasse de Porto Alegre, que falasse do Rio Grande do Sul, mas que falasse ao mundo. Essa marca que vocês veem é uma marca desenhada nos anos 20, ela foi muito pouco usada, até pela sua, imagino eu, ela é muito difícil de aplicar, né, porque ela tem muitos detalhes, e vocês observam nessa árvore frondosa que sustenta o globo, com ênfase no continente americano, e arraigada a livros, né? A data de fundação da empresa, 1883, e essa empresa que nasce como uma livraria nos anos 10 e 20, principalmente na década de 20, começa a lançar os autores com uma carga modernista, lembrando que o modernismo no Rio Grande do Sul ele vai ter ali uma relação muito forte entre regionalismo de um lado e simbolismo de outro. Então essa conciliação entre a tradição simbolista e a questão regionalista. Aqui estão alguns dos títulos lançados na década de 20 e títulos que começaram a ganhar capas ilustradas, né, devido principalmente à atuação de uma figura sobre a qual falarei um pouquinho aqui depois, que é o Ernest Zollner. Essa livraria lança uma revista em janeiro de 1929, que é a Revista do Globo, era um quinzenário, circulou entre 1929 e 1967, esta é a primeira capa, uma capa do Sotero Cosme, que foi um grande artista art déco, e depois ele vai fazer trajetória na França a partir dos anos 30 e não retorna mais ao Brasil a não ser para visitas, né? Então a Revista do Globo, que nos seus 10 primeiros anos tinha as capas ilustradas por grandes artistas, né, do Sul, a Revista do Globo era um quinzenário assim mundano, trazia de tudo, né? Trazia a vida nas ruas, moda, arquitetura, algum conto, alguma assim, registros da vida social, e depois, com a entrada principalmente do Justino Martins, já no final dos anos 30, ela começa a ter muito reportagem. Mas as capas nos 10 primeiros anos, que são essas, algumas estão aí, são maravilhosas, né, como vocês estão vendo, são lindíssimas. Não há interesse por chamadas dos assuntos da revista, não, ela vai se vender pela ousadia da capa, né? Então ela foi um veículo importante de renovação da visualidade no Rio Grande do Sul.
E o Érico, que estava vivendo em Cruz Alta, queria ter uma vida de escritor, ele vai, em 1930, ele vai a Porto Alegre, assim com isso muito forte na cabeça, ele quer ser escritor. Né? Aqui vocês observam que na fotografia, que foi publicada na Revista do Globo, né? Tá aqui, ó, para a Revista do Globo, parará, Érico Veríssimo, Cruz Alta e a data. Então ele vai a Porto Alegre, avisa a dona Bega, sua mãe, olha, eu quero ser escritor, não posso mais trabalhar em farmácia, vai para Porto Alegre, e aí ele tem, com o Mansueto Bernardi, que havia sido o primeiro editor da Revista do Globo e o primeiro editor da Livraria do Globo, ele tem uma conversa com o Mansueto Bernardi em dezembro de 1930, que eu considero bastante emblemática e que eu vou aqui ler essa conversa. Ela é muito conhecida, mas sempre vale a pena. Então, esse diálogo o Érico reproduz em solo de clarineta. Então, nas memórias, o Mansueto diz assim para ele: vamos publicar no próximo número o seu conto Chico, com a sua ilustração, anunciou-me o autor de Terra Convalescente. Olhou-me por um instante e depois murmurou: você escreve, traduz, desenha. Seria, portanto, o homem ideal para trabalhar em nosso quinzenário no futuro. E o Érico: por que no futuro, se estou precisando de emprego agora? Mansueto permaneceu pensativo por um instante. Quanto espera ganhar? Arrisquei 1 conto de réis. Era um salário apreciável para a época. O poeta coçou o queixo, indeciso. É uma pena, não temos verba para tanto. Mas qual seria o ordenado mínimo que você aceitaria para começar? 600, respondi sem pestanejar. Pois está contratado. Pode começar no dia 1º de janeiro. Ah, você entende de cozinha de revista? Claro. Menti. Nunca havia entrado numa tipografia de verdade, jamais vira uma linotipo, não tinha ideia de como se armava uma página ou como se fazia um clichê. Como Mansueto Bernardi estava vindo para o Rio de Janeiro para dirigir a Casa da Moeda, Mansueto Bernardi havia trabalhado na campanha da Revolução de 30. Era apaixonado por Vargas e o Vargas, né, naquela estratégia, chamou muitos intelectuais sul-rio-grandenses para trabalhar aqui na máquina estatal nova que ele estava implantando. Então o Mansueto deixou Porto Alegre e abriu as portas para a entrada, então, em janeiro de 1930, do Érico, que começa a dirigir a revista. Ele vai ser secretário inicialmente, mas toda a concepção da revista era dele, né? E ele comenta isso em solo de clarineta, quais eram os principais auxiliares dele. Ele diz, uma tesoura e cola, porque ele copiava coisas de outras revistas estrangeiras, traduzia, mudava o nome, porque ele era sozinho fazendo uma revista. E também fazia capas, né? Isso aqui é uma capa do Érico, né? Uma capa da Revista do Globo feita pelo Érico em janeiro de 31. Então imagina, ele entrou na revista e já saiu fazendo capa, inclusive, né? Também aqui a gente vê um cabeçalho desenhado por ele e um conto também, né? Ele criava esses pseudônimos, né? Era toda aquela coisa, ele criava. E lá em cima vocês observam que ele assina a imagem, lá em cima, Érico Veríssimo. Então, uma característica importante do Érico à frente da Revista do Globo foi que ele incentivou muito os autores e os ilustradores locais, deu muito espaço para isso e criou uma página para a nossa conversa aqui hoje, bem importante, que é a página infantil Guri. Essa página era ele quem fazia também, ele desenhava, ele fazia o texto, que é uma página com historinhas para crianças, né? E isso já nos revela, então, a partir de 31, esse interesse genuíno dele nas questões... Ele nessa época não tinha feito o livro? Não, ainda não. O primeiro livro dele é Fantoches, que é de 32, né? Então, como é que o Érico aparecia? Então, ele publicava, estava publicando na Revista do Globo, no Diário de Notícias, que era um jornal importante de Porto Alegre. Ele publicava contos, né? Era assim que ele aparecia. E era o editor, secretário, depois editor, né, da Revista do Globo, que foi a grande revista ilustrada que circulou no Rio Grande do Sul durante muito tempo. Então, a Livraria do Globo, nessa época, ela tinha quem à frente? E aí a gente tem que imaginar as relações dele com os seus dirigentes, né? Então, José Bertazzo, que é a figura aqui à esquerda, à nossa esquerda, era o diretor-geral, era o dono da empresa, que administrava. E com a saída, de novo, do Mansueto, isso abriu espaço não apenas para a entrada do Érico, mas para a atuação efetiva do filho do José Bertazzo, o Henrique Bertazzo,
que aparece ali na foto da direita tomando chá com o pai. Né? Então, o Henrique, que é uma figura muito importante na história editorial brasileira, o Henrique assumiu o projeto editorial da Livraria do Globo. Ele assumiu que a Livraria do Globo seria efetivamente uma editora, e uma grande editora. E isso um pouco, digamos assim, com o pai dele com os pés atrás. Por quê? Porque o que dava lucro para a empresa era a impressão de rótulos comerciais, a impressão de cartazes, os livros em branco para o comércio. E livro era aquele investimento duvidoso, porque o livro poderia encalhar, tu não sabias nunca quantos livros tinha vendido, era uma coisa meio complicada. Então, o Henrique ele conseguia conciliar o pai, segurar o pai, né? E dizer, olha pai, vale a pena, mas ele para fazer isso contou com o auxílio fundamental do Érico, seu conselheiro editorial. Então o Érico, a primeira publicação dele com selo da Livraria do Globo foi Fantoches, que é um livro de contos, que teve uma edição de, se eu não estou enganada, 1.200 exemplares. E é muito raro esse livro, porque logo depois dele ter lançado, vendeu ali 300, 400 livros, o livro ficou estocado, e o Érico estava meio triste, ele conta isso em Solo de Clarineta também, né? Até que acontece um incêndio, um batismo de fogo, né? Um incêndio no depósito. E se aqueles livros todos se perdem, mas como eles estavam segurados, tinha seguro, então não foi um grande prejuízo para a editora, e o Érico conta, me senti então à vontade para oferecer um outro título. Então quando a gente encontra esse livrinho aqui, tão bonitinho, né, com uma capa linda do Zeuner, né, é um livro bem importante e que tem contos, né? Então Ernest Zeuner, tá aí o nome assinando, então a capa, né? Então o Zeuner, ele era um artista gráfico, um designer gráfico alemão, que vai para o Rio Grande do Sul no início dos anos 20, teve toda uma formação na Academia de Artes Gráficas de Leipzig, na Alemanha, e essa figura vai ser a figura fundamental à frente da seção de desenho da Livraria do Globo. Então, nessa seção trabalharam alguns dos mais importantes artistas gráficos, artistas plásticos e gráficos do Rio Grande do Sul naquele período. Muitos eram artistas consagrados, como João Fário, que é a minha paixão, que vai aparecer muito aqui hoje, né? Mas outros se formaram no âmbito da própria Livraria do Globo, tendo o Ernest Zeuner como mestre. Então a ideia, né, a concepção que o Zeuner dava de que quando os artistas criavam imagens para ilustrar livros, eles não estavam assim, quer dizer, é uma imagem que precisa passar por uma série de processos gráficos e, portanto, eles têm que estar conscientes disso. Não é uma imagem assim que tem como finalidade ser uma, digamos, uma imagem que vai ser emoldurada, uma obra de arte, não é, é outra coisa. Então, ensinar esses trânsitos da imagem no ambiente gráfico era uma das funções do Zeuner. Essa é uma fotografia de 1942, uma fotografia do Abdias Silva, que foi um fotógrafo que trabalhou na Revista do Globo, e que mostra os artistas da seção de desenho. Então, o nosso primeiro aqui é o Edgar Klettner, que era um cartógrafo, que fazia desenhos de mapas, porque a Livraria do Globo teve uma parte muito grande de enciclopédias. Então, toda a parte de mapas, quem fazia era o Klettner, que está aqui. O segundo é o Vitório Gueno. O Vitório Gueno, nascido em 1923, está super vivo, maravilhoso. Né? Tá super vivo, tá lá 1000, né? Tá ali o Gueno bem jovem. O terceiro é o Ernest Zeuner. O quarto, o Edgar Ketz, que foi um nome muito importante. Depois ele trabalhou em Buenos Aires, trabalhou na Companhia Editora Nacional, trabalhou para o jornal Última Hora. Ele que criou a logotipia, todo o desenho da Última Hora de Samuel Weiner. E ao fundo, o último está o João Fário. E a legenda desta fotografia na Revista do Globo diz assim: ao fundo, João Fário, que neste momento está fazendo as ilustrações para Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que é um livro lindíssimo, maravilhoso. E aí, um parênteses, é muito interessante porque Di Cavalcanti e Farion ilustraram na mesma época o Noite na Taverna. E são versões completamente diferentes. Eu apresentei um trabalho agora no ano passado no México, num evento da UNAM, que era sobre as relações entre texto e imagem, e eu fiz então um estudo comparativo dos dois. São completamente diferentes, é muito interessante observar isso. Então, esses artistas ilustradores, aqui a gente vê fotografias do ambiente de trabalho deles, portanto, né, o ambiente da reprodução da imagem, aqui a gente vê as máquinas fotográficas,
para reproduzir, passar a imagem então para as matrizes litográficas, ali na imagem da direita. Essa aqui é uma imagem dos anos 20. Eles não estão voando, tá? O chão que está ali foi um Photoshop brabo que fizeram, né? Eu adoro essa imagem porque eu acho ela muito emblemática, quer dizer, houve uma edição de tirar a sujeira do chão, porque devia estar tão sujo. E vocês observam que eles mantiveram as latinhas de lixo, né? As cestinhas de lixo. E isso foi mantido, mas o chão sujo foi, né, com o Photoshop da época. Então tá aí como eles trabalhavam. Isso também é interessante a gente entender. Não tem nada daquela imagem romântica do artista no seu ateliê. Não, eles cumpriam horário, né, todos os dias fazendo um monte de coisas, ilustrações para tudo que é lado. Novamente o Ernest Zollner, e essas aqui são 3 imagens que saíram numa publicação, numa reportagem maravilhosa publicada na Revista do Globo, cujo título é Como se faz um livro. E aí eles explicam todo o procedimento editorial no âmbito da Livraria do Globo. Dizem o que acontece com o livro quando chega, para quem que vai primeiro, quem são as pessoas que fazem. É um texto maravilhoso. E aqui são algumas das imagens da parte gráfica das imagens, né? Como é que eles faziam todos os estudos de imagem. Então, Zollner e equipe, por exemplo, ilustraram esse livro aqui, que é um livro muito interessante, voltado também às crianças. É um livro que foi compilado pela Nina Caro. A Nina Caro foi casada com Herbert Caro, que é outro nome maravilhoso. Herbert Caro veio da Alemanha num contexto de guerra, foi parar em Porto Alegre e foi o cara que traduziu Thomas Mann, Elias Canetti, né? Era um grande intelectual e uma figura incrível, muito responsável também pelo gosto musical em Porto Alegre durante muitos anos, porque o Herbert Caro era crítico de música, né, de música erudita. Agora observem isso aqui, caríssimos, eu faço questão, isso aqui é uma delícia, a capa então do Zollner, né? Então, jogos, passatempos e habilidades. Uma compilação, está aqui embaixo, 450 páginas e 1.700 atividades apresentadas. Agora observemos o público do livro, que está na contracapa. Ó. Então, para cada dia, para cada verão, durante 4 anos, este volume oferece um jogo novo, um passatempo divertido, uma habilidade interessante, plá, 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 plá. Então, esta biblioteca com 454 páginas contém mais variadas e oportunas sugestões para pais, crianças, professores, deixa eu ler aqui, professoras e governantes, convalescentes, inválidos e pessoas idosas, veranistas, viajantes, esportistas e diretores sociais. Isso aqui é uma coisa inacreditável, né? Que tu olhas assim, né? O que é esse livro? E aí tu abres o livro, essa aqui é a guarda do livro, então todo esse carinho com o livro, né? E depois ele é todo ilustrado. Então esse livro era um livro para relação entre pais e professores, sobretudo com crianças, né? Então é um livro que apresenta brincadeiras, coisas para fazer, para desenvolver questões cognitivas, né? Como fazer pão, como não sei o quê. É uma delícia esse livro. É realmente um livro muito interessante. Bom, o Érico, então, integrando, começando a trabalhar, lançou em 32 fantoches. Em 35, ele já lança um livro que está voltado para esse público infanto-juvenil, que é A Vida de Joana d'Arc. Aqui vocês veem a capa, né, aberta, capa e contracapa, uma capa desenhada pelo Nelson Boeira Fedrich, que foi um artista incrível, né? Realmente um artista espetacular e pouquíssimo conhecido. Então, o Nelson Boeira Fedrich ilustra o livro, e quando o livro estava sendo lançado, ou melhor, antes mesmo dele ser lançado, houve um importante investimento de divulgação do livro. E eu vou pedir licença para ler, porque isso aqui é bem interessante. Isso aqui saiu em julho de 35, na Revista do Globo. Érico Veríssimo, autor dos romances Caminhos Cruzados e Música ao Longe, a este último foi recentemente conferido o Grande Prêmio Machado de Assis. Acaba de escrever para a Livraria do Globo Uma Vida de Joana d'Arc. O livro, que já se acha no prelo a aparecer dentro de uma quinzena, é, em suma, o romance de Joana d'Arc. É a biografia sob forma de ficção, sem fugir à verdade histórica, sem sugerir nem sequer de leve histórias de possíveis amores de Joana d'Arc, sem usar dos recursos tradicionalmente usados para dar caráter novelesco às biografias.
Érico Veríssimo consegue contar-nos lisamente, com colorido e leveza, a história da camponesinha predestinada. O que principalmente há de notar no livro é a ausência de conspicuidade da narrativa. Tudo é fluente e simples, nada de classificações psicológicas, nada de excursões psicanalíticas ao passado, pouquíssimas datas, nenhuma descrição cansativa. As cenas do livro se sucedem rápidas, leves, dando ao leitor, no fim, a impressão de movimento, de ação contínua e trepidante. A vida de Joana d'Arc nos revela realmente uma nova maneira de tratar a biografia romanceada. A obra será dentro de uma quinzena apresentada ao público do Brasil, num belo volume de 16 centímetros de largura por 24 de altura, cerca de 350 páginas de impressão nítida. A capa, um desenho em muitas cores, é de Nelson Boira Federich, que também fez em negro e branco as letras capitulares, o ex-libris e o pórtico em estilo gótico. É um texto delicioso, olhem tudo que está aparecendo aqui. Tipo assim, olha, o que vocês vão ler não são essas biografias aí cheias de, né, de invenções, não sei o quê. Não, é assim, um texto rápido, né, simples, com imagens lindas, com um tamanho assim, assado, nada de cansativo. Portanto, o texto, e a Revista do Globo, ela foi o grande veículo de divulgação dos lançamentos da Livraria do Globo. O texto, ele é aquele texto assim que, né, ele está assim consciente de quem era o leitor, o possível leitor. Quando o livro é lançado, e à direita então está a primeira capa, a Revista do Globo dedica a capa daquela semana, daquela quinzena, também com desenho do Nelson Boira Federich, a figura, né, a donzela de Orleans. E depois, alguns anos depois, 2 anos depois, se eu não estou enganada, ou 1 ano depois, até é possível que seja já em 36, sai uma segunda edição com uma outra capa, do João Farion, que é essa capa aqui à esquerda. E é muito interessante porque essa segunda capa, ela já nos sugere um outro público. Porque o tratamento que eles deram aqui, eles fizeram uma capa dura com lombada em tecido. Era o mesmo tratamento dedicado aos livros infanto-juvenis. Por exemplo, então, na primeira edição, a capa é mole. É linda, mas é uma capa mole e que dá assim, bom, o público qual é? Pode ser um público infanto-juvenil, mas pode ser também adulto, por que não? Agora, na segunda edição, já há um direcionamento para um outro público, né? Então, o público juvenil. Aqui uma fotografia do Érico com o Henrique Bertazzo, então o editor e o seu conselheiro editorial. E qual era a função do Érico, né, como conselheiro editorial? Apontar autores que a livraria deveria editar. O Henrique e o Érico lançaram nessa época, isso foi em 36, essa revista, a revista A Novela. A Livraria do Globo teve 3 revistas, a Revista do Globo, a Revista A Novela, que circulou entre 36 e 38, e a Revista Província de São Pedro, que era uma revista de ensaios sobre principalmente questões do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então essa revista aqui foi uma revista para tentar ampliar o público leitor, era uma revista feita num papel muito simples, era muito barata, e houve um investimento forte aqui em tradução e também em ilustração, porque muitos dos contos e das novelas tinham ilustração também desses grandes artistas da seção de desenho. O Érico apontava autores e o Henrique tinha, digamos, ele assinava o semanário do editor, a Publishers Weekly, uma revista que dizia, informava quais eram os grandes títulos best-seller nos Estados Unidos, por exemplo. Então o Henrique fez um investimento nessas publicações e o Érico dizia quais os autores que seriam assim fundamentais editar. Então aqui vocês observam uma capa da Revista do Globo, né? Tá ali a modelo, a figura feminina no meio de um mar de livros. E a imagem da esquerda, também publicada na Revista do Globo, né? Agitação na cidade dos livros. Né? Porque realmente era uma loucura quando eles lançavam livros, quando eles lançavam títulos, e eles tinham um espaço bem importante que foi inserido pelo Mansueto Bernardi ainda na década de 20, que era chamada sala de leitura, que era um espaço assim, que as pessoas chegavam e elas podiam mexer nos livros, folhear os livros, numa época em que isso não era comum. Os livros ficavam nas estantes. Quem eram os tradutores da Livraria do Globo, né? Então, o Érico Veríssimo,
o Mário Quintana, o Leonel Valandro, o Herbert Caro, né? Hã? Não, Paulo Ronay não. Paulo Ronay só fez a coordenação da Comédia Humana. E para essa edição, além, por exemplo, do Mário Quintana, etc., Carlos Drummond de Andrade, né? Aquela edição é uma coisa inacreditável, né? A Comédia Humana, é realmente incrível. Aliás, que coragem, né, que eles tiveram fazer aquilo. Então, o Érico, ele indicava, né? Então, qual é a saída que eles criaram? E eu me sinto assim, isso aqui eu acho que é uma coisa muito importante, porque dá muito assim essa construção do Érico editor e sabendo a questão do público, né? Então, eles criaram uma série de coleções, cada coleção para um público. E essas coleções, eles criaram formatos gráficos padronizados, o que significava economia, e também uma relação mais direta com o público, porque o público olhava, sabia o que era aquilo, pela questão gráfica. Então, a coleção amarela, que foi das mais... aqui, né, a coleção amarela, que era a coleção de romances policiais, e foi para essa coleção que o Érico traduziu, fez a sua primeira tradução, que foi, se eu não estou enganada, O Cineiro. Eu acho que foi o primeiro que ele traduziu, né, do Edgar Wallace, que era o grande nome dessa coleção. A outra coleção, a coleção Universo, que era toda ilustrada, as capas ilustradas pelo Ernest Zollner, que era uma coleção voltada para meninos. A coleção Nobel, que teve uma figura muito importante, né, do Érico. Esta coleção tem um texto lindo do Osman Lins, que o Osman Lins ele fala o seguinte, que sem a Nobel, ele diz algo mais ou menos assim, olha, eu e toda uma geração, nós nos formamos graças à Nobel. A gente lia os livros da Nobel. E vocês observam aqui alguns dos autores, né? Essas 3 capas aqui, casualmente, são do João Farion. Casualmente, né? Casualmente. Outra coleção importante, a Tucano, que era uma coleção de pockets. Eles tentaram, mas o pocket não tinha uma boa recepção. O público não gostava do pocket, né? Mas observem que gracinha, as capinhas em diálogo com os livros do Santa Rosa, né? Total, assim, isso era... Aqui, a coleção Autores Brasileiros, porque a Livraria do Globo ela era chamada de editora Yankee, porque eles só publicavam autores estrangeiros. E foi realmente a editora número 1 de literatura traduzida nesse período. Então, eles resolveram criar essa coleção Autores Brasileiros. Aqui vocês veem 3 autores sul-rio-grandenses, o Mário Quintana, o Érico Veríssimo e o Augusto Meyer. Mas eles publicaram também outros autores, né? Então, essa coleção, o Érico, ele foi lançando os livros dele, né? Aqui, essas 2 capas, a capa da esquerda é uma capa do Edgar Quetz, a capa da direita, muito provavelmente do Edgar Quetz também, embora não assinada. E aqui outras 2 capas do Edgar Quetz, aliás, capas belíssimas, né? Capas geométrico-tipográficas muito bonitas. Isso tudo anos 30, né? Então, vocês observem, assim, a questão que eu chamo muito a atenção dessa inovação na visualidade, efetivamente. Outra coleção importante, a Biblioteca dos Séculos, que era voltada só grandes nomes da literatura universal. E aqui entra uma coleção voltada também à juventude, clássicos para a juventude. Teve muita participação aqui do Vitório Gueno como ilustrador. E aí eles tinham uma coleção que era muito linda, maravilhosa, espetacular, que era a coleção infantil, que também era chamada em alguns momentos de Burrinho Azul. As 2 coleções se confundem. Então aqui tem uma capa do Farion para o livro do Antônio Barata. O Antônio Barata era o diretor comercial da Livraria do Globo. Diretor comercial e autor, né? Tá bem. E tem um texto do Antônio Barata, que eu também vou pedir licença para ler, porque é um texto precioso, que foi publicado na Revista do Globo em 1943 sobre o livro para crianças. Então, as crianças são os leitores mais sinceros que existem no mundo das letras. Quando dizem que gostaram de um livro, é porque gostaram mesmo. E quando o livro é cacete, não fazem nenhuma cerimônia. Dizem logo para a gente, papai, lê outro livro, esse gato é bobo. Esse gato bobo simboliza o personagem sem interesse, que faz a criança bocejar, dormir ou então solicitar ao adulto a leitura de outro livro. A literatura infantil brasileira está cheia de gatos bobos. Ao lado deles, porém, encontramos uma infinidade de personagens popularíssimos entre a criançada, a começar pelos heróis de Monteiro Lobato.
Não há criança brasileira que não conheça intimamente o Narizinho, a Emília, a Dona Benta ou o Marquês. Escrever para crianças é uma arte difícil, muito difícil mesmo. É preciso dar ao livro interesse, movimento e ternura. Tudo isso numa linguagem clara e perfeita. A meu ver, num livro infantil não deve haver tragédia, em hipótese alguma. Humor e ternura, eis a receita. É interessante que o Antônio Barata cita aqui Monteiro Lobato, e se a gente, quando pensa em literatura infanto-juvenil no Brasil, pensa diretamente em Monteiro Lobato, a editora do Monteiro Lobato é emblemática, todavia eu ouso dizer, e isso assim sem nenhum problema, se os livros da editora do Monteiro Lobato introduziram fortemente a questão da ilustração, a editora que implantou isso, abraçou isso com uma verdade assim inequívoca foi a Livraria do Globo, porque os livros são de uma beleza absurda, né? Então, por exemplo, aqui está Os Nenês da Água, que é um livro trágico, né? É horrível esse livro. É horrível, conta uma história de um menino que entra numa enrascada, começa a correr e cai no rio. Tá. E aí ele se transforma num nenê e encontra um monte de outros nenês lá embaixo. Na verdade, é um monte de crianças mortas. Crianças que morreram no rio. Mas parece que está tudo bem. Né? Enfim, é um livro meio trágico, né? Se a gente for observar assim, o conteúdo. Então, o livro ele ganhou ilustrações do Fárion. Isso aqui é uma capa em tecido. Maravilhosa, né? Então, eles ilustraram, lançaram Heide, os livros da Johanna Spyri, lançaram Heide nos Alpes, todos eles ilustrados pelo Fárion. Lançaram tudo isso assim em 33, 34, né? Alice na Terra das Maravilhas, com ilustrações do Fárion dialogando, né, com as ilustrações do John Tenniel, que foi o primeiro ilustrador do Lewis Carroll. Então, a relação é direta aqui, né? Alice na Casa do Espelho, quando a gente observa a guarda do livro, que é essa aqui, a gente já... É um livro que é um prazer, assim, tu folheares o livro. Ele é belo, ele é um livro em... As cores, a relação das ilustrações em traço com as ilustrações em cores, né? Observem aqui a dinâmica texto e imagem, porque geralmente os livros dedicavam a página ímpar à ilustração. E aqui não. Aqui a ilustração vai no meio. Isso dava muito mais trabalho à editora, em termos compositivos, né? Só que houve aqui um investimento nisso. No caso desses livros, as ilustrações a cores, elas eram em página ímpar, desses dois aqui. E as ilustrações PB ao longo do texto. Então, tudo isso aqui são imagens do Fárion, que, como eu disse no início, foi o principal ilustrador. Aqui o Fárion também ilustrando A Ilha do Tesouro, do Stevenson, que é um livro incrível. Olhem que coisa linda, né? Então, desenhando capitulares, desenhando as vinhetas, tudo isso, né, a cargo deles. Histórias de João Tajá, também com ilustração do Fárion, lombada em tecido, capa dura. Então, todos esses livros tinham, né, esse tratamento diferenciado. Vinhetas, imagens de abertura, de encerramento. Os personagens, aqui são todos desenhos do Fárion também. E a gente observa, né, como ele foi feliz na criação desses personagens, das expressões, porque o que faz o ilustrador? Ele tem um papel que é muito perigoso muitas vezes. Tem vários autores que odiavam a questão da ilustração. Porque diziam, eu não quero que meu personagem tenha essa cara aí, né? Tem vários autores que negaram que suas obras fossem ilustradas, né? Porque a gente tem que pensar que o ilustrador, ele não... Ele muitas vezes, e aí eu vou pegar uma imagem do Matisse, o Matisse dizia, o ilustrador, ele é o segundo violino, ele está tocando junto. Ele está tocando junto. Tu tens o primeiro violino, que é o escritor, ok, mas o ilustrador está tocando junto. E uma obra ilustrada, ela é efetivamente o fruto dessa relação e desse diálogo. E eu penso que as grandes obras ilustradas, o que acontece é efetivamente um encontro. O ilustrador que se encontra naquela atmosfera do escritor, né? Então, aqui são outros detalhes, né, dessas vinhetas.
E aqui é um desenho do Farion, que não chegou a ser, esse aqui é um original que eu localizei, de um desenho dele mostrando, então, tentando representar o prazer das crianças, né, diante de livros ilustrados. Então, quando a gente observa os anúncios para os livros infantis, aqui, por exemplo, os belíssimos livros da coleção Burrinho Azul e a chamada Eis uma série de sugestivos livros para a infância. Nela figuram obras que são a delícia das crianças em todo o mundo. Livros premiados pelo Ministério da Educação, já vou falar sobre isso. Contos lindos, recreativos e instrutivos, escritos com rara naturalidade por consagrados autores nacionais e estrangeiros. Todos os volumes com muitas ilustrações, simples e em cores. Aqui uma propaganda na revista do Globo, de página inteira, que é um desenho dos 3 porquinhos, tocando instrumentos musicais. Ali embaixo vai a canção e a partitura, porque muitas crianças tinham educação musical. E observem o texto. Para Natal e para ano bom, ano bom, ano bom, lindos livros nós vamos ter. Ah, que bom, bom, bom. Belos livros, só os da Globo, com figuras e aventuras. Muita calma, cuidado, lobo. Tralalalalalalá. Leia, amigo, A Ilha do Tesouro, que é de ouro, puro ouro. E depois leia Alice e Hyde. Ah, ha, he, he, hi. Cantem todos, que morra o lobo. Livro bom, só do Globo. Diga isto a seu papá. Tralalalalalalá. Vocês imaginem, né? E aqui também, na revista do Globo, sai a imagem do super personagem Mickey Mouse e embaixo um texto. Vamos todos pedir aos nossos papais que nos deem, como presente de festas, os livros da coleção infantil da Livraria do Globo. Palavra de Camundongo. Nunca vi histórias tão lindas. Um mundo de figuras coloridas. Viagens pelo país em canto, bichos falando, coisas engraçadas. Aventuras na terra, no ar, em cima da água e debaixo d'água. Piratas, ilhas misteriosas, tesouros enterrados. Alice na Terra das Maravilhas, Hyde, os Nenês d'Água, Alice na Casa do Espelho e a Ilha do Tesouro. São os 5 livros que precisamos pedir hoje mesmo aos nossos papais. Que momento, né? Outra coleção deles voltada ao público infanto-juvenil, aqui já é dos anos 50, 60, a coleção Cinderela, belíssima. Então, os contos de Andersen, em 5 volumes, ilustrados pelo Nelson Boeira Fedrich, que são os 3 volumes superiores, e os 2 de baixo, pela Roswitha Bitterlich. E a Roswitha também ilustrou os contos de Grimm. A Roswitha, que foi uma artista austríaca, que foi viver em Porto Alegre, e ela, com 15 anos, publicava livros infantis na Áustria, sendo aclamada como a menina prodígio da ilustração. E realmente, Roswitha Bitterlich. Roswitha com W, I-T-A, Bitterlich com 2 T's, L-I-C-H. A Roswitha é uma artista incrível, faleceu em dezembro de 2015. É realmente um trabalho absurdo. Essa mulher lançou livros assim maravilhosos nos anos 30, ela nasceu em 1920, 35, 36, 37, coisas incríveis. Bom, e aí está outra coleção importante também, que foi iniciada pelo Érico, que é a coleção Aventura. Foi com o selo da coleção Aventura que ele, então, inaugurou essa série com As Aventuras de Tibiquera, que foi um livro premiado num concurso sobre o qual eu já vou falar um pouquinho. Outros títulos, essa coleção é muito interessante. Essa coleção é uma coleção muito interessante porque ela é linda, linda. Os livros eram capa dura, cartonados, em relevo, em relevo, em relevo. Eles são lindos. Agora o seguinte, ó, por dentro eles são uma catástrofe, porque o papel é um papel de 8ª categoria. Era um momento em que havia uma crise do papel no Brasil, porque esse era um problema também, né? A questão do papel, importação de papel, fabricação de papel. Então esse era um momento em que eles estavam com dificuldade de ter bom papel. Então eles, digamos, seduziam o leitor, comprador, pela capa, né? Esses livros são livros assim, são livros com histórias. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, então tem o Érico, As Aventuras de Tibiquera, O Rei do Mundo Perdido, que é um livro super interessante. É um livro de um autor brasileiro, que é uma história de ficção maravilhosa, do Amílcar de Garcia. É maravilhoso esse livro. O Robinson Suíço, que é um livro estrangeiro. Carlos Magno e seus Cavaleiros, que é uma compilação da Pepita de Leão. A Pepita de Leão foi uma figura importantíssima para a literatura infanto-juvenil no Brasil. Ela era professora no Rio Grande do Sul
E ela trabalhou muito com tradução e com compilação de textos para crianças. Uma pessoa bem importante, a Pepita. E também sobre quem não se fala, né? Depois tem Os Heróis, que é um livro estrangeiro, do Charles Kingsley, o mesmo autor dos Nenês d'Água. E o Jerônimo Monteiro, com 3 meses no século 81. O Jerônimo Monteiro, ficção científica. Esse livro é considerado o primeiro livro de ficção científica de um autor brasileiro. E é um livro ótimo. Aqui, ó, 3 meses no século 81. É um livro muito legal. Mas sabem, quando eu estava fazendo o meu livro, todos aqueles livros sobre os quais eu falava, sobre a questão da relação do texto e imagem, todos esses eu li. E um deles foi esse, 3 meses no século 81, porque eu comento as ilustrações feitas pelo João Mottini. E o livro é muito interessante. O livro é muito interessante. Então aqui vocês veem, por exemplo, o livro dos Piratas, do Antônio Barata, ilustração do Farion, capa e contracapa, ó, todo ele ilustrado e tudo isso aqui em relevo, né? E aqui também um anúncio publicado na revista do Globo com os livros da coleção Aventura, né? Que eram livros para meninos, principalmente. Então, o que vai acontecer? Tem um fator importante aí para a gente e para o próprio Érico, que é, entre 1936 e 1938, funcionou no Brasil a CNLI, Comissão Nacional de Literatura Infantil, que foi criada no escopo do Ministério da Educação, né, sob a gerência aqui do Gustavo Capanema. Então, essa Comissão Nacional de Literatura Infantil, ela tinha como objetivo pensar o que era, né, analisar a literatura infantil que circulava no Brasil, o que estava circulando. Indicar ao governo providências para eliminar obras consideradas perniciosas ou sem valor, promovendo a boa literatura. E instituir uma bibliografia de referência para as crianças. Então, faziam parte dessa comissão vários escritores e um deles a Cecília Meirelles, por exemplo. Então, essa comissão começou então a fazer um rastreamento do que existia circulando para crianças e para promover a produção de textos para crianças no Brasil, porque havia muitos livros estrangeiros circulando aqui, né? Então, para promover, eles lançaram um edital, que eu já vou falar um pouquinho. Então, a gente vê a Cecília Meirelles, que era uma autora, então, da CNLI, ligada à CNLI, publicando pela Livraria do Globo. Então, aqui, Ruth e Alberto resolveram ser turistas. É um livro pouco conhecido, tá? Ganhou ilustrações do Zoyner, e observem o que aparece logo no início do livro. Ó. Contém a matéria do programa de Ciências Sociais do 3º ano elementar. Porque essa é uma questão importante. O livro para criança, nesse momento, ele era um livro o quê? Que trazia histórias, mas essas histórias deveriam ter um caráter educativo, moral, né? E era dentro desse escopo que os livros estavam sendo produzidos. Havia um certo interesse, digamos, para instrumentalizar, exatamente, ajudar os professores, né? Então, esse livro é um livro interessante, hein? Vale a pena ler também, porque é uma viagem, assim, isso é muito legal. As crianças estão em férias. Começa assim, oba, estamos entrando em férias, para onde vamos? Aí vem papai e mamãe e dizem, nós vamos ao Rio. Ah, vamos ao Rio. E aí, a viagem deles ao Rio de Janeiro, que eles não conheciam. Então, é assim, chegando ao Rio, o que tem no Rio, a paisagem do Rio, as pessoas, os bares, blá, blá, blá. É muito legal. É bem legal. É muito legal esse livro. Outros livros que foram lançados com esse intuito, também era uma educadora do Rio Grande do Sul, a Odila Barros Xavier, Segredos de Zé Toquinho e A Cartilha de Zé Toquinho, ilustrados pelo Nelson Boeira Federich. E esses livros têm um tom assim, ó. Então, Zé Toquinho joga a bola salta, a bola rola, a bola é vermelha. Então, era um livro que poderia ser usado em sala de aula. Ou aqui, quem será capaz de dizer a Zé Toquinho como sobem os balões e por que sobem os balões? Então, depois vinha a resposta. Então, muitos dos títulos tinham esse viés. A comissão lançou esse edital em setembro de 1936, um edital com o objetivo de promover e incentivar a escrita de novas obras literárias para as crianças. E esse edital tinha 3 concursos para livros, contemplando 3 faixas etárias, até 7 anos, de 8 a 10, acima de 10 anos. Não sei se vocês conhecem a história desse edital, é uma história ótima, isso aqui é maravilhoso, é um tema isso aqui. E 80 livros, foram 80 autores, ou melhor, 80 livros inscritos. Porque havia livros, na verdade, tipo assim, um autor escreveu 2, 3 livros. Bom,
Foi um sucesso esse edital. Os livros que foram selecionados são esses aqui. Não vou ler todos, tá? Mas vocês estão vendo aqui, então, Santa Rosa, Luiz Jardim, os autores que foram premiados. E desses 9 livros, dos 9 livros, 4 foram lançados pela Livraria do Globo. Por que isso? Porque a Livraria do Globo tinha uma tradição em fazer lindos livros infanto-juvenis. Então, foram lançados para a faixa etária de 7 a 10, que era a coleção Burrinho Azul. Então, eles tinham esse know-how muito fortificado, né? Então, A Fada Menina, da Lúcia Miguel Pereira, A Casa das Três Rolinhas, do Marques Rebelo e Arnaldo Tabaiá, e A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. E o Érico, ele entrou na faixa acima de 10 anos com As Aventuras de Tibiquera. Então, esses livros, quando saíram, vinham com o selo na frente. Eles só foram publicados em 1939. Então, vocês estão vendo aqui a capa, com, né, trabalho do João Fário. E aí vem também a guarda, né, tudo com muito carinho. Aqui o Féderes com A Fada Menina, da Lúcia Miguel Pereira, sempre com o selo na frente. Esse é um livro muito interessante, ele é todo preto e branco internamente. Então, quer dizer, não, é um livro infantil lindo, mas e trabalhado assim com preto e branco de uma riqueza, né, o desenho do Féderes, que ilustrou também para o Graciliano Ramos A Terra dos Meninos Pelados. E aí a gente vai ver uma coisa muito importante, que é essa relação com a questão da cultura visual da época e a relação com o cinema, né? Tá aqui o Méliès, total, exatamente, total. Então o Érico lançou As Aventuras de Tibiquera, ilustrado pelo Ernest Zoyner. Então esse livro entrou nesse concurso, né? E o Érico abre o livro assim. Aqui estão as aventuras de Tibiquera contadas por ele próprio. O herói narra sua espantosa viagem que começou numa taba tupinambá, antes de 1500, e terminou no arranha-céu de Copacabana em 1937. Não hesito em passar para as mãos de vocês este romance, porque no fundo ele conta também muito das aventuras do Brasil. Eu podia encher este livro com notas explicativas de certas palavras. Prefiro, entretanto, que vocês recorram ao dicionário, habituando-se a consultá-lo em casos de dúvida ou desconhecimento. É um bom exercício não só de paciência, como também de honestidade intelectual. E, no fim de contas, sempre gravamos melhor na memória o significado das palavras que nos levaram a folhear dicionários. Se vocês não gostarem do romance que vão ler, não me culpem. Tibiquera é o autor. E quem se mostra disposto a receber flores e aplausos não deve fugir às vaias e aos repolhos. Eu adoro esse texto, ele é delicioso, né? Primeiro ele tem esse compromisso educacional, digamos, que está aqui explícito com a questão do dicionário. Depois ele diz, Tibiquera é o autor. Então essa relação que o Érico estabelecia com os personagens, né? Porque esse livro é um livro que tem todo um diálogo com a própria questão do Macunaíma, tem todo um diálogo ali, né? E uma coisa meio Forrest Gump, né? Porque o Tibiquera está em tudo, né? Então esse livro é lindo, né? Termina assim, é muito legal porque ele termina, mas ele não comenta os anos 30. Ele não fala dos anos 30. Em tudo ele vai falando as coisas que aconteceram no país, mas ele não fala dos anos 30, a relação dele, né, complexa com a Era Vargas, né? Outro livro que ele lançou, Viagem à Aurora do Mundo, em 39, também ilustrado pelo Zoyner, que foi um grande parceiro. Olhem que capa linda, o romance da pré-história. E é um livro que tem um mapa dos tempos, né, de vida da Terra, é todo ilustrado. E aí, na divulgação, o próximo livro de Érico será Viagem à Aurora do Mundo, um romance A Melhor Maneira de Wells. Trata-se de uma belíssima fantasia em torno da pré-história. O volume, que segundo o próprio autor não deve ir para a mão das crianças, aparecerá com mais de 100 gravuras em madeira por Ernest Zoyner, 60 ilustrações fora do texto e um grande mapa colorido. Outra edição da Revista do Globo. De Érico teremos dentro de breves dias Viagem à Aurora do Mundo, que é um romance de aventuras e ao mesmo tempo um passeio pelos campos da biologia, da paleontologia, da cosmogonia e da história natural. E também um livro didático, Aventuras no Mundo da Higiene, que são, em suma, as noções de higiene transformadas em romance. O primeiro desses livros não contém leitura para crianças. Sempre vinha esse recado, assim, porque como ele estava já reconhecido como um autor também de livros infantos juvenis, dizia, não, esse aqui não é, viu, porque esse aqui é outra coisa. E não era mesmo, é um livro com, né, outra batida. Aqui está Aventuras no Mundo da Higiene, que é uma gracinha, né, de 39, é uma graça.
E aí, na abertura do livro, olhem o que o Érico diz. Meus amigos, é inútil franzir a testa, engrossar a voz e falar difícil quando queremos ensinar. O aluno só se entrega de corpo e alma àquele que lhe contar a melhor história de fadas ou aventuras. A estrada mais curta e certa para a inteligência tem passagem obrigatória pelo coração. Não será humano tentar outros caminhos. Neste livro, procurei fazer que as noções de higiene viajassem para o entendimento das crianças confortavelmente instaladas no trem colorido da ficção. Fiz o possível para que a viagem fosse divertida, rápida, sem enjoos nem solavancos. Não basta que se diga tiranicamente aos alunos: matem as moscas e bebam mais leite. É preciso explicar por que as moscas são nocivas e por que o leite é benéfico à saúde. Por outro lado, como falar na higiene da respiração sem explicar o fenômeno respiratório? No momento em que toda a gente procura aprender a comer, não seria lógico também que eu passasse em voo de avião por cima do importante capítulo da alimentação? O texto vai cheio de ilustrações, pois não deixa de ter muita razão quem afirmou que o único livro do mundo que dispensa as gravuras é o Guia Telefônico. Boa viagem, Érico Veríssimo. Então esse livro, esse aqui é o textinho de abertura das Aventuras do Mundo da Higiene. Esse livro tem relação, por exemplo, com esse aqui, ó, lançado pela Cecília Meirelles, pela Livraria do Globo, né, que é a Festa das Letras. A Cecília Meirelles e o José de Castro, um livro ilustrado pelo Farion, todo ilustrado pelo Farion, que ensina as crianças a comer, né? As letrinhas, o que elas devem comer, todo lindamente ilustrado. Então, olhem a relação aí, Aventuras no Mundo da Higiene, a Festa das Letras, isso aqui tem uma ponte, né, com o grande selo que o Érico inaugura, e aí eu estou me encaminhando para o final, que é a Biblioteca de Nanquim Note. Aqui não são títulos do Érico, né? Então, aqui ele teve dois grandes formatos, um formato vertical e um formato horizontal. E o Érico contando sobre como surgiu essa série em solo de clarineta, aliás, minto, aqui em Um Certo Henrique Bertazzo, ele diz: uma tarde discutimos, o Érico e o Henrique Bertazzo, o projeto de uma coleção dedicada às crianças, em volumes de grande formato, com ilustrações em muitas cores. Escrevi para essa série, Coleção Nanquim Note, 6 histórias que apareceram entre 36 e 37. Na verdade, foram 7 volumes que circularam entre 36 e 39. Ele esqueceu de uma, tá? Dei ao herói da primeira, Aventuras do Avião Vermelho, o nome de Fernando. Nesse tempo eu mantinha na Rádio Farroupilha, sob o pseudônimo de Amigo Velho, um programa em que contava histórias para crianças, que é esse que a Maria da Glória comentou na parte da manhã, que depois ele foi obrigado a encerrar o programa, porque a censura tinha que ver o texto antes e ele improvisava. Então, aqui ele diz, nas Aventuras do Avião Vermelho, dei o nome de Fernando, também em homenagem ao filho do Henrique Bertazzo, Fernando Bertazzo. E aqui em solo de clarineta, ele complementa essa história dizendo assim: para fazer face às despesas crescentes da família, aceitei o convite que me fez Arnaldo Balvé para que eu criasse e mantivesse na sua Rádio Farroupilha um programa dedicado às crianças. Foi assim que nasceu o Amigo Velho, o contador de histórias, e o Clube dos Três Porquinhos. Cerca das 6 horas da tarde, 2 vezes por semana, eu saía apressado da redação da revista, subia as carreiras, as escadarias do viaduto, que é o viaduto da Borges de Medeiros, entrava nos estúdios da PRH 2 e, ainda ofegante, improvisava diante do microfone um conto, pois não tinha tempo para escrevê-lo e nem mesmo para prepará-lo mentalmente com antecedência. Uma loucura, o Érico trabalhou muito, né? Meu Deus, esse homem trabalhou, só de ler o solo de clarineta eu fico assim, Jesus. Se eu acho que eu trabalho bastante, eu leio ali e fico assim, meu, o que era esse homem trabalhando, né? Então o Érico, ele, em 35, 36, é quando nascem os filhos, né? A Clarice e o Luiz Fernando, também tem esse contexto, né? Ou seja, ele começa a pensar histórias para os filhos. Então aqui são 2 fotografias que foram publicadas na revista do Globo. E então, a Biblioteca de Nanquim Note, está aqui o primeiro volume, As Aventuras do Avião Vermelho, foi esse livro que me levou a essa pesquisa, tá? Então, ele abre assim, aguarda, né? Aqui, a página de rosto, lindamente desenhada, né? Com uma explicação de quem era Nanquim Note, por que Nanquim Note, né? E esses calungas que estão aqui são do Érico, ele que desenhou.
E o texto, um fragmento do texto, uma vez certo homem rabiscou no papel um bonequinho e disse assim para ele: foste feito com tinta nanquim, tu te chamarás Nanquinote. Disse e foi dormir. Hoje, Nanquinote é um grande aventureiro. Faz grandes viagens montado num gafanhoto verde ou numa borboleta azul. Anda por toda parte, não tem paradeiro certo. É um sujeito muito ladino, muito travesso e muito implicante. Agora o nosso herói organizou uma biblioteca para as crianças brasileiras. Como é muito modesto, botou na coleção o próprio nome. Este livro faz parte da biblioteca de Nanquinote. Há muitos outros, todos interessantes, com lindas figuras coloridas. Todas as crianças do Brasil devem querer muito bem a esse bonequinho de tinta nanquim. Guardem este nome, Nanquinote. Então, essa coleção, ela enfatiza, no caso das Aventuras do Avião Vermelho, né? Ela enfatiza a criança herói. Porque o Fernandinho aqui é um herói. Ele pega, na viagem dele, ele viaja com o bonequinho dele, ele vai para, né? É delicioso esse livro. Observe novamente a relação texto-imagem. Isso aqui, gente, é demais. Isso aqui, 36, né? Para ele era fundamental. A gente viu antes aquele textinho nas Aventuras do Mundo na Higiene, ele dizendo, olha, é impossível um livro sem ilustração, né? Então aqui vocês veem as imagens, né? Aqui no final a divulgação de outras coleções. Também Rosa Maria no Castelo Encantado, ilustrado pelo Fédres, nessa coisa cítrica deliciosa das cores, né? Essa aqui é a primeira página do livro. Eu geralmente leio esse texto porque eu acho maravilhoso, não vou ler porque não temos tempo, eu estou realmente terminando. Elvia, aqui outras páginas. Olhem que beleza isso aqui, gente. Esse aqui é o Rosa Maria. O que é isso, gente? Que livro lindo, né? O Urso com Música na Barriga, também ilustrado pelo Farion, que é um tratamento assim expressionista, né? Lindo, a cor, tudo. Os livros que eu reproduzo no livro, eles estão, eles são, porque não tem biblioteca, um acervo com esses livros. Então foram livros que eu fui comprando. Sou uma afortunada. Aqui o Quetes com os 3 porquinhos pobres. Eu vou passando assim, só para vocês observarem o que são as capas lindas desses livros, né? E a vida do elefante Basílio. E aqui também é muito legal, porque na abertura, olhem o que o Érico diz. Em geral, a gente só conta a vida dos homens importantes, dos santos, dos exploradores, dos generais, dos reis, dos inventores, dos escritores. O elefante Basílio não é santo, não é explorador, não é general, não é rei, não é inventor, não é escritor e também não é etc. Por que é então que eu estou aqui contando a história da vida dele? A razão é simples. O elefante Basílio é um sujeito muito bom. O elefante Basílio tem uma vida cheia de aventuras. O elefante Basílio é um amigo sincero. O elefante Basílio é, enfim, um tipo de herói esquecido. Estou certo de que vocês vão acabar apaixonados pelo elefante Basílio. E a gente fica, né? Quem já leu esse livro fica assim, tu queres o elefante Basílio dentro de casa, quebrando tudo, né? E o Fédres, aqui, olhem o que ele fez. Ele ignorou a dobra da página, ele trabalhou com a ilustração ampla, né? Esse livro é emblemático nos livros infanto-juvenis, porque ele trabalha com essa imagem rasgando, né? E isso era difícil, porque as gráficas geralmente evitavam fazer isso para não correr esse risco aqui, ó. Mas eles correram e o livro é lindo. Ter esse branco no meio, ó, de não encaixar, né? Então, mas aqui quando eles editavam esses livros, eles estavam comprovando também que eles tinham uma perícia técnica, gráfica incrível, né? Tem uma relação que o Fédres estabelece com os livros da Walt Disney, né? Com os personagens da Disney, isso é muito forte. E eu termino com esse livro aqui, que é um livro praticamente desconhecido, também lançado pela Biblioteca de Nanquinote, e que eu acho emblemático. Esse livro, eu só encontrei um exemplar na Biblioteca Lucília Minsen, da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. E, há um tempo atrás, uma pesquisadora da UFPEL, em Pelotas, ela fez todo um trabalho a partir desse livro, e quando ela lançou lá a pesquisa que ela fez, isso faz uns 5, 6 anos, eu me lembro de que o Luiz Fernando, saiu uma reportagem no jornal Zero Hora de Porto Alegre sobre esse livro, e o Luiz Fernando não conhecia esse livro, porque era um livro assim que ninguém, sabe? Meu ABC. Ele lançou em 36.
E o livro, dentro desse viés também didático, né? Então, B, C, J, K, na época em que cágado era com K, né? E aí tem um textinho dizendo o que é aquilo ali, tudo ilustração do Ernest Zollner. Olhem que lindo, gente, que livro lindo. Que livro delicioso, né? Lindo. Aí quando a página de rosto desse livro, a página de rosto diz o quê? Desenhos de Ernest Zollner. Legendas de Nankinote. Ai, gente, não é de arrepiar isso? É de arrepiar, né? Quer dizer, ele nem põe Érico Veríssimo, ele já é o personagem, assim, eu sou o Nankinote. Assim como ele foi o Tibiquera, mas ele dizia, não, é Tibiquera, né? Mas eu sou. Seria o primeiro, na ordem, esse aqui é um dos quase, não, ele está no meio, ele é o quarto, se eu não estou enganada, é o quarto. Então ele não assinou Érico, Nankinote. Ai, é uma delícia isso aqui, né? Uma delícia. E aí o Érico, dando uma entrevista ao Justino Martins, para a revista do Globo, o Justino escreve assim: observo agora que Érico encheu uma folha de papel com palavras e figurinhas, enquanto falava comigo. Sei que ele desenha. Folheando os álbuns da revista do Globo, tenho encontrado muitas ilustrações de contos feitos por ele quando era seu diretor. Bom desenhista? Interessante. Mas os calungas da folha de papel são notáveis. Há um que parece estar pulando. Vive, por certo. E a minha curiosidade obriga-me a perguntar, para não deixar que Érico fuja para o mundo de novo. Você desenha, não é? Sim. Desenho estes calungas e faço com eles esquemas de situações. Não que isso seja indispensável, mas é que a coisa me diverte. E para mim, a melhor maneira de pensar é rabiscando caretas num papel. E o enredo? É simples. Eu não penso com palavras, mas com fatos. Passo a viver interiormente com as personagens. Vejo-as a se moverem, falando, sentindo. E o livro me vai amadurecendo no espírito, até o dia em que cai de maduro. E cai no papel. Lindo, lindo. Então, eu entrei em contato com o Érico Veríssimo e com o João Fário. Com esse livro aqui, As Aventuras do Avião Vermelho, edição de 36, e eu li esse livro em 80, mais ou menos. Mas foi essa edição que eu li. Agradeço sempre ao coleginho lá onde eu estudei, em Caxias do Sul, que não tinha biblioteca, que a biblioteca ficava embaixo de uma mesa como essa daqui, eram uns 30 livros, era isso que tinha, e estava lá essa edição toda grudada com durex, toda emendada com band-aid, sei lá o que tinha, estava toda, né? E foi esse livro que eu li. Me apaixonei pelo Érico Veríssimo e me apaixonei pelo João Fário. E observem que hoje é o que eu pesquiso, né? Então, cuidado, a gente tem que cuidar, né, com as coisas, né? Esses livros todos infantis vinham com este recado aqui. Este livro, criança, te mostrará um mundo encantado de que te hás de lembrar quando fores grande. É isso, né? Muito obrigada.